Hoje é dia de react aqui no canal e eu vou ver o Joel J conversando com o Érico Rocha em um podcast falando sobre forças de caráter. Isso mostra o quanto esse tema está sendo já amplamente discutido pela mídia, porque são duas pessoas que não são da psicologia positiva, que não são da área, da psicologia positiva, mas estão aí no mercado, são dois grandes nomes influentes falando sobre esse tema. Então vamos lá assistir o que eles conversaram. Vamos lá. Cara, eu tô lendo uma parada agora muito louca que tá servindo de base pra minha tese de doutorado. Tô fazendo doutorado. Nossa. Que chama Forças de Caráter. Uma parada muito louca, é ótimo. Bota aí pra eu colocar uma... Bota aí, Força Forças de Caráter. Você sabia que... esse livro aqui é de um cara chamado Ryan Niemek. Forças de Caráter. Um guia de campo para praticantes. Intervenções... Então, qual que é a linha do cara? O cara, ele... Esse livro, o Intervenções com Forças de Caráter, é a base principal de intervenções deste campo para quem é profissional, da área da psicologia positiva e até para quem é curioso, querer entender um pouquinho mais. É onde ali tá tudo explicado, essa classificação, das forças. Ele tá até meio amarelo, gente, de tanto eu uso muito esse livro, muito mesmo. Todas as minhas intervenções estão nesse livro. A gente tem detalhado mais de 70 intervenções no final do livro. O que é intervenção, Práticas. É um livro, assim, espetacular, principalmente para quem é profissional da área. Foi esse livro que eles acabaram de citar. Existe a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela nasceu para falar assim, gente, a psicologia ela nasceu para cuidar de problemas. Sim. Psicologia, psiquiatria, até uma época que um cara chamado Martin Seligman e um outro cara chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é o cara que estudou Flow. Mihaly Csikszentmihalyi. É um nome estranho. Ô, diretor, coloca aqui, por favor, o escrito, que é um nome diferente, a pronúncia dele. Eles falaram, a psicologia não pode ser só apenas uma coisa para estudar as pessoas que estão com problema. A psicologia pode ser uma coisa positiva para você estudar as virtudes e os valores humanos das pessoas. E aí nasceu o conceito de psicologia positiva. E o Martin Seligman, naquela época, ele foi o presidente da Associação Americana de Psicologia. Isso é tão importante entender, o porquê que nasceu a psicologia positiva. É porque antes dela não se estudava virtudes humanas, não se estudava o que faz o ser humano prosperar, o que faz o ser humano ter saúde e bem-estar. Antes dela, o foco de estudo da psicologia era as doenças, traumas. Ponto importante, vai continuar existindo esses estudos. A psicologia positiva, ela vem para ampliar as possibilidades da psicologia. Então, onde já tinha uma profundidade de estudos de doenças psicológicas, hoje a gente está tendo um outro pilar para equilibrar as perspectivas. E ele recrutou 50 psicólogos e falou assim, cara, eu quero que vocês estudem virtudes de caráter humano. Então os caras foram até os gregos e viram que os gregos falam sabe o homem virtuoso? Sim. O que são essas virtudes? Sabedoria é uma, temperança é outra, bondade é outra, transcendência é outra, justiça é outra e sabedoria é outra. Existem 6 virtudes humanas. Então todos os homens... Nossa, você decorou as 6. Todos os homens que têm as virtudes são pessoas... A gente vive uma vida para ter virtude. Guarda isso aqui. As forças de caráter são 24 forças de caráter. Nossa. Então existem forças de caráter que dão suporte para uma virtude. E tem Esse suporte que ele menciona, das forças para a virtude, é que as 24 forças, são os caminhos para a gente alcançar essas 6 virtudes humanas.
Então, ele citou as 6 virtudes e a gente tem, por exemplo, na sabedoria e na transcendência, 5 forças. Na temperança e na coragem, 4 forças, cada uma, né? E na humanidade e na justiça, 3 forças para cada uma dessas virtudes. Então, tem 2 virtudes que têm 5 forças, outras 2 virtudes, 4 forças, outras 2 virtudes, 3 forças. Isso soma as 24 forças de caráter. E essas 24 são os caminhos para as virtudes, e é importante deixar muito claro que essas forças é como a gente pensa, como a gente sente e principalmente como a gente se comporta. São os nossos valores em ação. O que isso quer dizer? Os nossos valores, eles residem no nosso cognitivo, no nosso pensamento e no nosso coração, mas não necessariamente na nossa ação. Já as forças é a nossa ação, é pensamento, sentimento e comportamento. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter valor sobre a minha família, valorizar a minha família. Isso reside aqui e aqui. Mas passar tempo de qualidade com a minha família exige força, exige ação. Então, exige, por exemplo, amor, exige imparcialidade, exige generosidade. Então, vai exigir forças. Essas que eu citei, amor e generosidade, forças da virtude da humanidade. E a imparcialidade, força da virtude da justiça. Então, é isso que ele está explicando agora ali É isso que o Joel está explicando agora pro Érico. E aí e tem teste no livro? Tem um teste no livro e tem um teste no site. Você pode fazer de graça. Por exemplo, vai aparecer tuas forças de assinatura. Então, existem 24. As minhas 5 forças de assinatura são... Primeiro é... Esse teste é o teste VIA, que ele vem da classificação VIA. A classificação VIA são essas 24 forças, que esses mais de 50 estudiosos que o Joel citou chegaram nesta classificação, que é a chamada classificação VIA, e tem o teste VIA disponível para qualquer um fazer gratuitamente. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui para quem quiser. Amor ao conhecimento, que tem a ver com sabedoria. Amor ao aprendizado é essa primeira força que o Joel está citando, que tem a ver com a virtude da sabedoria. A segunda é criatividade. Perdão, a segunda é curiosidade, que tem a ver com sabedoria. A terceira é amor, que tem a ver com relacionamento. A quarta é... Ele falou, amor que tem a ver com relacionamento, ele não está errado. Tem a ver com relacionamento mesmo, que é uma força interpessoal, né? Que nos auxilia nos relacionamentos interpessoais. Mas é uma força da virtude da humanidade. A quarta é o humor, que tem a ver com transcendência. E a quinta é criatividade. Então... Ele tem 3 forças da sabedoria: criatividade como quinta força, curiosidade e amor ao aprendizado. Acho que é a primeira e a segunda que ele citou, né? As minhas forças de caráter de assinatura, elas fortalecem essas virtudes. Só que tem uma outra coisa que chama o meio. Então, em outras palavras, como que o meio que a gente vive treina nossas forças de caráter para construir a nossa... identidade. As nossas virtudes. Nossa, isso foi tão importante que ele citou, que é o meio, realmente como que o meio, né, desenvolve as nossas forças. E tem uma máxima no entendimento de forças, que o contexto é rei. É sobre isso que ele está falando também. Então, quando a gente vai tomar consciência das nossas forças, desenvolver as nossas forças, entender a força do outro, entender como a gente expressa isso, o contexto é rei. Então, em determinado contexto, eu vou expressar, por exemplo, amor de uma forma que em outro contexto eu vou expressar de outra forma, ou com uma intensidade maior ou menor daquela força. Isso vale para as 24 forças. Virtudes, mas em que nível que eu estou estudando? Eu estou estudando no nível seguinte: eu fui na Amazon e vi todos os livros que tem de força de caráter. Comprei todos. Isso é a verdadeira expressão da primeira força do Joel, porque ele tem amor ao aprendizado como força de assinatura. Então, isso é detalhe, né? Força de assinatura, que é a que ele citou, a 5 dele,
é aquelas primeiras forças que saem no teste via, não necessariamente são as nossas forças de assinatura as primeiras que saem, mas ele está citando que a dele é. Como que a gente identifica que uma força é ou não de assinatura? Ela precisa ter pelo menos 3 pilares, que a gente chama de 3 Es. Ela é essencial para nós, energizante. Essencial, assim, é aquela coisa que representa muito quem nós somos, sabe? Energizante, ou seja, nos dá energia, a gente se engaja quando a gente está expressando essa força. E é espontânea, ou seja, a gente não precisa pensar para expressar essa força. A gente já está usando ela aqui, às vezes até de maneira automática. E isso que o Joel acabou de falar, de como que eu estou estudando, né? Eu fui lá, coloquei quais são os livros de forças e comprei todos. Isso é a expressão da força número 1 dele, que é amor ao aprendizado. Então, quando a gente vai estudando forças, a gente começa a identificar em nós, claro, mas nos outros, nas falas, nos comportamentos, porque a gente expressa isso o tempo todo. Todos. A cara do Érico foi ótima. Tipo, tá. São todos. Só no Brasil são 14. Massa. E fora os gringos. Então, o que eu estou estudando agora... Pode falar todos aqui, eu tenho todos. Todos aqui. Tenho todos, esse aqui também tenho, que é o Edel. O Edel que ele tá citando é o Éder Kamei, a referência, né, aqui nossa do Brasil e da América Latina, e com grande gratidão que eu tenho no meu coração, é o meu mentor e meu professor, enfim, eu sou certificada CSI pelo Éder Kamei, e é a nossa grande referência aqui, um verdadeiro mestre, e que nós brasileiros temos que ter muita gratidão de tê-lo aqui com a gente, porque ele verdadeiramente faz um serviço maravilhoso para a nossa comunidade. Tanto quanto profissionais da psicologia positiva, quanto comunidade como seres humanos, assim, a comunidade a nível nós, Brasil e mundo, sabe? Ele realmente é uma pessoa que auxilia o mundo a florescer. Então, eu tô lendo Forças de Caráter, cara. Massa. Então, como que o esporte me transformou nesse cara com essa força de caráter? Por isso que eu tô enviesadão, assim, perguntando o Érico, essa criatividade, esse ímpeto do Érico vem de onde e tal. E bota aí o teste aí. Que legal essa associação que ele falou também, né? De forças com o esporte. O que o esporte desenvolveu nele de forças, né? Muito interessante isso. Dá pra fazer uma super correlação pra vida dele, claro, né? Pode testar também, você vai testar isso. Se você é um cara curioso, que eu acho que você é, você testa isso no carro, você vai ter as suas... Que massa! Ele vai te mostrar as tuas character strengths. Aí vai aparecer as tuas forças de caráter em ordem. No ranking das 24 forças. Ele tá falando, né, sobre o teste ainda, sobre você responder e sair as 24 forças. E lembrando que é um teste que mede força, ele não mede fraqueza. Então, mesmo a sua 24ª ainda é força. Porque a gente é tão enviesado a ter um pensamento e uma perspectiva negativa que, assim, todo mundo pega o teste e vai lá na 24ª olhar, deixa eu ver o que eu tenho de pior, o que eu preciso melhorar. E não é isso, o teste não mede isso. A 24ª força ainda é força, porque só medimos força no teste via. E o ganho, a inteligência disso tudo é identificar quais são as suas forças de assinatura. Porque ali tá o seu ganho de energia, de produtividade, de engajamento, de felicidade, de sentido de vida, de tudo. É onde está a tua base para você florescer. Porque as nossas forças sustentam o nosso florescimento, ou seja, o desenvolvimento pleno das nossas potencialidades e capacidades. Isso aqui. Tá aqui, ó. Massa. Você bota aqui teu site, tal. Tem 15 milhões de dados.
O interessante é que eles vão usando essa base de dados para melhorar, né, os estudos dessa área, para trazer novos estudos também. E outra curiosidade é que se todo mundo do mundo fizer o teste VIA, nenhum teste vai sair igual ao outro, porque a combinação de possibilidades é maior do que o número que temos no mundo de pessoas. O que isso significa? Aquele resultado é só seu. É individual. Não tem ninguém no mundo que tenha aquela combinação de forças naquela estrutura igual à sua. E essa combinação, essa potência, ela é muito singular mesmo. Então é interessante termos isso em mente para a gente conseguir analisar isso de maneira individual. Eu vou fazer aí você vai ver onde que você é mais forte e tem relação direta com a sua com as suas atividades. Até comprei um livro, A Influência das Forças de Caráter na Paternidade. Nossa, que massa. Tipo assim. Eu leio mais ou menos 6 livros por mês, assim. Nossa. Eu curto ler. Pegar e ler. Eu gosto. E isso é expressão de força, amor ao aprendizado mesmo, ainda mais como força número 1. A nossa primeira força, ela tem uma expressão muito potente e é uma força muito importante na nossa vida. Essas primeiras forças são forças que são importantes para nós. Então, se a gente for impedido, por exemplo, de expressar essas forças, a gente vai se sentir morrendo por dentro, sufocado. Então, muito dos nossos sofrimentos em relações, em situações, pode ser por estarmos sendo impedidos de expressar as nossas principais forças. Daí vem a importância de entendermos isso também, né? Então, essa foi a parte que o Joel falou sobre as forças de caráter. E é muito legal, 2 pessoas como eles, né, falando sobre esse tema. Eles têm um alcance muito grande, então vai alcançar muitas pessoas sobre isso. E é um assunto de tamanha relevância para nós, seres humanos, e ver eles falando sobre isso, tendo esse alcance, me deixa muito feliz, porque a psicologia positiva tem uma meta que o Martin Seligman trouxe no livro Florescer. Até 2051, 51% da população mundial em florescimento, ou seja, no desenvolvimento pleno das suas potencialidades. E para a gente atingir esse florescimento, ele diz nesse livro, ele traz 5 pilares chamados de PERMA, que são as emoções positivas, as realizações, os relacionamentos positivos, engajamento e sentido e significado, propósito de vida, né? E o que embasa esse PERMA, esse florescimento, são as nossas forças e as nossas principais forças, as forças de assinatura. Então é muito legal como ele trouxe esse tema de uma forma tão leve. Não precisa ter um MBA, não precisa ter um doutorado como ele, que está fazendo doutorado agora. Você não precisa ser completamente especialista para você entender, não é algo muito distante. A gente consegue trazer essa linguagem para algo comum, para que todos entendam, para que seja um acesso fácil, para que aí sim as pessoas possam tomar consciência, se desenvolver e praticar, né? Sermos praticantes verdadeiramente de forças, de desenvolvimento das nossas forças e, consequentemente, sermos mais virtuosos, porque essa é a base da psicologia positiva. E se você tem interesse nesse tema das forças da psicologia positiva, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como esse. E eu te espero por aqui. Um beijo no coração.